Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Se é a primeira vez que você está com a gente, seja bem-vindo. Nós temos um canal aqui no YouTube e você pode entrar, se cadastrar, toca o sininho, como o pessoal fala, dá o seu ok. E temos ali mais de 500 mensagens. É possível que você tenha dúvida em algum tema e você vai conseguir resposta ali. Então, é, se você realmente gostar do conteúdo, esteja compartilhando, tá bem? Toda quarta-feira e toda sexta-feira nós também estamos no YouTube à noite, às 18h30. Então, na quarta-feira nós normalmente colocamos algum tema avulso, como é o caso de hoje, que a gente está trabalhando em Hebreus, não é? Hebreus 11. Hoje vamos falar sobre Moisés. E quando chega sexta-feira, nós estamos falando sobre um livro, versículo a versículo, e estamos caminhando com Lucas. Então, entra lá, hoje mesmo, se você realmente tiver tempo. E caso não, fica tranquilo, porque tudo que eu gravo na quarta e na sexta normalmente fica ali no nosso canal. E para você, meu irmão, minha irmã, amigo, que já nos acompanha há algum tempo, continue conosco, continue orando, intercedendo, e realmente tem sido gratificante tudo isso que temos feito, porque nós temos atravessado fronteiras, né? Pessoas nos assistem de longe, e que você possa estar realmente orando pelo LVO, orando pelo nosso ministério, tá bem? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor e aproveite o que nós vamos discutir hoje. Bom dia, seu Marcos. Olá, bom dia. Bom dia. Sozinho, hein? Sentindo falta aí Hoje da estamos minha só. mãe. Aham. Verdade. Então, a Graça está tendo alegria de estar com a netinha, né? Netinha e É, a nora, né? Então, estão aí comprando, passeando. Hoje vai sim. levar no circo. É, Enfim, vão passear no Taquaral, ali na lagoa. Então, verdade. elas estão, assim, de alguma forma, aproveitando o tempo. São poucos os dias que eles vão ficar, né? Verdade. Mas e você que me conta? Tudo bem, graças a Deus. Estamos Ah, aí animados, né? é. Estamos com bastantes perspectivas e Uhum. tem a empresa que entrou agora ultimamente. A gente está no início. Teve alguns problemas que a gente teve que resolver, né? Porque Isso leva para a experiência, né? exatamente, porque a gente achou que não ia conseguir solucionar, e foi solucionado o problema, porque tinha travado a conta dele. Uhum. Nunca tinha acontecido isso comigo. Tinha travado a conta dele, aí eu tive que mandar Mas um travou por e-mail. problemas antigos deles. Então, assim, a gente não sabe se foi por causa do endereço, se foi, a gente ainda não descobriu ainda Ah, o que pode acontecer. Porque ele estava com o endereço no Google, na Google Minha Empresa, estava com outro endereço, né? E o site dele também estava com redirect, que é tipo, tava passando, quando você entra, ele passa para um subdomínio. Então a ah, gente não sabe se pode ter, então pode ter várias possibilidades. Aí resolvido isso, aí a gente realmente estava resolvendo um problema também, porque assim, o sistema dele o index dele estava com Joomla, de um sistema dele de CRM, na raiz. nossa. E não dá para você ter o WordPress, que é a parte do site, junto com o Joomla. Então a gente fez lá alguma coisa no arquivo HTX dele para juntar tanto o Joomla quanto o WordPress. Então a gente está resolvendo várias coisas e aí o anúncio dele está na fase de cliques Para para teste. receber os cliques efetivamente. Uhum. E aí a gente vai, depois estando pronta a parte toda da raiz, a gente vai passar para, porque deu certo, né? Então a gente vai passar para home. E é isso. Aí estamos procurando mais clientes, né? Estamos É uma empresa grande essa daí, né? Famosa, né? A gente é, é, já ouvia falar. sim. Uhum. E então a gente está com a empresa de empregada doméstica, né? Que é contrato, faz a contratação, e uma empresa agora de PBX virtual.
E estamos procurando mais empresas aí, né? Amém. Muito bom. Essa é a hora pra gente. Tá bom. Ó grande Deus, Supremo Pai, possamos nessa reunião, nesse podcast, estarmos te glorificando, que a sua palavra possa ser transmitida a pessoas que realmente necessitam disso, Senhor, que possamos ter um momento aqui agradável de conversa, de exposição da tua palavra, que isso seja de refrigério para as nossas almas e que possamos ter a tua direção. É o que te pedimos no nome poderoso do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, na semana passada, nós demos, porque nós havíamos parado por causa do sistema, né? Ficou um tempo sem podcast. Então nós demos uma geral desde o capítulo 1 até o capítulo 5, recobrando uma série de coisas importantes que, se eventualmente você que não assistiu, nós vamos estar possivelmente recebendo isso que foi gravado, porque ainda não está ao vivo, possivelmente só semana que vem que nós vamos estar ao vivo. Então, você pode entrar depois lá no YouTube, nosso canal Raul Nogueira Canal, e assistir os anteriores e também esse que nós fizemos. E hoje nós vamos estar retomando o capítulo 5, a partir do versículo 22, que nós já comentamos o 22 na semana passada, mas ele é o respaldo para o 23 em diante. Bem, essa passagem é uma passagem assim tão comentada e tão rejeitada muitas vezes pelas mulheres, principalmente, que não conhecem as Escrituras, não entendem, como se ser submissa significasse ser capacho. Não. Isso é verdade quando a mulher caiu, que nós já comentamos, a partir da queda ela deixa de ser uma auxiliadora idônea ao lado do marido e passa realmente a ser governada por ele de uma forma horrível, porque os dois morreram espiritualmente. Ela não é mais submissa ao marido de jeito nenhum, então ela realmente se torna alguém que se opõe a isso, e o marido não ama a esposa no sentido de dar-se, né? Que é o que nós vamos comentar. Quando a pessoa hoje ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se é o homem, ele tem uma ordem, que nós vamos ver. E se é a mulher, também tem uma ordem, que nós vamos ver. Quando a pessoa aceita Jesus, ela volta à posição inicial. Ela volta a ser uma auxiliadora idônea. Mas para cumprir o que nós vamos ver a partir de agora, vamos recordar, só se ela estiver cheia do Espírito Santo. Só se realmente Efésios 18 em diante é uma verdade na vida dela. Então, lá diz o 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou seja, deixai-vos encher do Espírito. O Espírito Santo está todinho em nós, ele é Deus e é completo em nós. Nós é que não estamos completos na mão dele, por causa de incredulidade, rebeldia, pecado. Então, quando a pessoa recebe a Cristo e ela se torna santuário do Espírito Santo, a partir daí ela pode, no versículo 21, dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, é impossível qualquer um de nós nos sujeitarmos uns aos outros se não estivermos cheios do Espírito. Mesmo um salvo. Tem salvo que está no estado de carnalidade. Então, esse esquece, nem a mulher vai ser submissa ao marido, nem o marido vai amar a esposa. Tá bom? Bem, comentar alguma coisa até aí? Não? Não. O versículo 23, 22 e 23 é muito forte e
não dá para ser compreendido por alguém que não tem o Espírito Santo. Então, quando as mulheres ouvem o versículo 22 que diz: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, elas entendem exatamente o que elas veem no mundo. A pessoa sem Deus vê o marido muitas vezes massacrando, matando, espancando as mulheres. Não é isso que está escrito aqui. Essa submissão que está aqui no versículo 22 é submeter-se à liderança de seu marido no lar, não é? E devem respeitar seus maridos, devem amar seus maridos e viver com eles até a morte. Só que tem uma palavrinha aqui que muda tudo. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Não para aí. Não para aqui. Continua. Como ao Senhor. Então, como é que nós somos submissos ao Senhor? Hein, Marcos? Você fala como a gente é submisso ao Senhor? É, porque ele fala aqui, ó. Olha, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Como é que a mulher é submissa ao Senhor? O que leva ela a ser submissa ao Senhor? Ué, eu acho que a submissão vem Nascer de novo. eu vejo Primeiro ela nasceu de novo, mas se ela não tiver cheio do Espírito, esquece. Também, porque assim, você só tem um Senhor quando você obedece. E você obedece por quê? Por você realmente crer que Crer que Ele é o Senhor mesmo da sua vida. Meu Deus. Você obedece por gratidão. Sim. Você obedece por amor. Então, sim. essa mulher que é submissa ao próprio marido é como ao Senhor. Ou seja, da mesma maneira, Caio, que a mulher é submissa ao Senhor por gratidão a Ele, por ter salvo a vida dela, por amor, crendo que realmente Ele é o dono da vida. Da mesma forma, ela deve exercer esse ato de submissão ao marido, amando o marido, submetendo-se a ele por amor, por gratidão, porque o marido é o cabeça do casal. E ela é a auxiliadora idônea, ela não está debaixo dos pés do marido, ela está ao lado. E eu tenho prova disso da minha própria esposa. As mulheres, elas têm algumas coisas que elas conseguem ver que nós homens não vemos. O pessoal chama de sexto sentido, né? Nós, muitas vezes, estamos olhando as coisas, nós somos mais racionais, focados num ponto, né? E as mulheres, elas veem o todo, elas conseguem realmente trabalhar com diversas coisas simultâneas. E elas enxergam muito mais do que nós. Por isso ela é auxiliadora. Porque ela pode chegar para a gente e falar: eu já comentei isso, mas vou falar de novo. Antes de eu ser missionário tempo integral, eu era empresário. Tá. Nós tínhamos sócios. Éramos em 3 sócios e estávamos buscando um 4º sócio, que seria um engenheiro. Tá. E um dia nós fomos visitar esse engenheiro que nós estávamos querendo, porque ele era o pai de um missionário que nós conhecíamos. E quando chegamos nessa casa, ele estava no porão, no lugar que ele fazia as experiências dele lá. Nós descemos, eu e o Paulo descemos as escadas e encontramos um senhor de barba branca, cabelinho branco, né? Simpático, a beça, com um jaleco branco. E gostamos dele de imediato, assim, falador, né? Espanhol. E aí nós fizemos o convite: olha, nós precisamos para a nossa empresa, porque nós temos um ótimo vendedor, temos uma pessoa que realmente faz bons negócios, né? Temos o Paulo, que era um grande comprador e tal. Eu mexia na parte financeira e administrativa.
E a gente precisava de um engenheiro. Sim. Vocês faziam tubulação, né? Não só, eram várias coisas, né? Uhum. Era combate a incêndio com gasalon, tinha um laboratóriozinho lá. Enfim, a nossa fábrica ficava em São José dos Campos. Sim. Bem, e ele topou, ele aceitou. Mas do nada vocês conheceram ele? Alguém Não, indicou o ele? filho dele Filho dele. é missionário. Certo. Nem sei, faz anos que eu não vejo. Uhum. E nós, confiando nesse relacionamento do filho, que era crente, missionário, dizendo que o pai também era, senão a gente nem pegaria como sócio, né? Ele topou. Uhum. Subiu as escadas, apresentamos ele para Graça e nos despedimos, né? Despedimos da esposa e tal, e fomos embora. Quando nós estamos na rua, a Graça diz assim: Raul, não faça sociedade com esse homem. Uhum. Aí eu e o Paulo ficamos admirados. Mas como, Graça? Não fazer sociedade com ele, por quê? Olha, um cara jóia, sujeito assim, bem receptivo, bom conhecedor. Nós sabíamos que ele era um engenheiro assim, gabaritado, que tinha trabalhado em grandes empresas, né? E, poxa, por que não? Não faça, não faça. Se fizer, vocês vão ter problemas, não faça. E o Paulão, que isso? O Paulão também é bem inocentão, que nem eu, né? Se ela tivesse. Porque assim, que nem você falou, é sexto sentido, ela não tinha nenhuma evidência. Nenhuma né? evidência. Mas ela viu algo ali que nós não vimos. Bom, os dois aqui simplesmente fecharam os ouvidos e fizemos sociedade. Bom, para sintetizar, ele era uma pessoa procurada por todo tipo de gente, com protestos, com um cara tinha problemas quando você pega dinheiro emprestado, Sim, né? sim. Esses agiotas. Bom, o cara aprontou todas que você possa imaginar. Quase que a gente perde, quase que eu perco a casa. Ele fez um negócio lá na Argentina, que graças a Deus me instruiu como fazer e acabamos Uma coisa saindo, que eu queria comentar aqui é que assim, eu trabalhei numa empresa, né, que era de produtos plásticos, né, e o dono da empresa era um amigo até seu, e isso nessa questão da decisão, né, a gente sempre tem que orar, né, para Deus, para se dar paz no nosso coração, em a gente fazer um negócio ou fazer qualquer coisa, porque Deus ele está dentro da gente. Claro. E ele sabe o que pode acontecer no futuro, né? Então isso seria uma coisa Sim, que na época sim. vocês poderiam estar, não, vamos orar sobre isso. Se Deus Não, der é. a paz no nosso coração, a gente Sim. faz negócio. Além do orar, nós agimos de forma imatura. Por quê? A primeira coisa que se faz para se admitir um sócio é pesquisar a vida do cara. Verdade. Se nós tivéssemos pesquisado, meu filho, e Verdade. teve outros casos que eu não vou comentar, Sim. mas se tivéssemos, nós simplesmente, né? E quando eu saí, que o Senhor me tirou da sociedade para ser missionário, e ficaram só os três, o Paulo, o Edson e ele, esse cara deu um golpe, Nossa. roubou todo o dinheiro da empresa, todo, e fugiu para a Espanha. Mas interessante, como que ele tinha acesso à conta de vocês, né? É a sociedade, né? Tinha que assinar, sei lá. Depois que eu saí, houve talvez algumas mudanças lá. Né? Mas, de qualquer forma, a auxiliadora idônea é importante. Então, o marido, vocês maridos que eventualmente têm esposa que são servos de Deus, cuidado. Quando ela disser para você não faça isso, não que ela sempre esteja certa, né? Mas ora a Deus e para pensar, conversa, para que realmente você não caia em ciladas. Bem, então nós já estamos entendendo aí que ser submissa ao marido é como ao Senhor. E aí vem a explicação, versículo 23, lê pra gente. Está numa versão atualizada. Tá? Tudo bem. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja,
e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Uhum. Então, aqui fala que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Então, essa analogia é: nós homens temos que proteger as nossas esposas. Temos que amá-las, como nós vamos ver, é uma ordem, e protegê-las. Uhum. Jesus veio como Salvador da igreja, do corpo vivo de Cristo, a ponto dele morrer, né, que é o que nós vamos ver, assim, o nível de proteção do homem, né, o nível de amor. Então, os versículos de 22 até 24 fala qual é a postura que a mulher deve ter. Mas qual é a postura que o marido deve ter? Marido, amai, é ordem, não é ordem, se vocês puderem, se vocês quiserem, isso é bom. Não. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Se dando por ela, não é? Protegendo, guardando, curando, não é? Então nós temos que ser aqueles que amparam as nossas esposas, porque elas precisam se sentir seguras com seus maridos, não com medo dos seus maridos. Eu estou seguro, como igreja, nas mãos de Jesus. Eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me protege, Ele me ama a tal ponto que Ele morreu por mim, não é? Então fala: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, através da palavra viva, Ele realmente nos limpou, nos lavou, através do seu sangue, nos deu realmente a vida que nós não tínhamos, porque nós estávamos mortos, não é? E Ele fala para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui não está falando da igreja local. Há uma diferença entre a igreja local e a igreja que somos nós, o organismo vivo. A igreja local, que pode ser até debaixo de uma árvore, como é o caso da Bolívia, que nós tivemos pregando em várias igrejas debaixo de árvore, como dentro de igrejas luxuosas, né, grandes. Mas, entenda, na igreja local tem vivos e mortos. Não pode dizer que a igreja local é uma igreja sem ruga, sem mácula. Não, 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 não. Isso é para a igreja organismo vivo. Por quê? Sem ruga, sem mácula. Qual é a analogia? É que Deus, o Pai, nos vê completamente limpos, transformados. Então, nós, como pessoa individual, ainda somos pecadores, mas somos pecadores salvos. Santuários do Espírito Santo, com dons, com ministério, não é? Mas na igreja local, você vai encontrar joio e trigo, mortos e vivos. Então, essa expressão que está aqui é para pessoas que são cristãs, não é? Para que a santificassem, ou seja, o Senhor santificou a igreja. O que significa isso? Separou a cada um de nós que nascemos de novo, retirando do mundo. Eclésia significa chamados para fora. Então nós somos separados, não é? E ele fala purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então isso significa que quando Pedro viu que Jesus ia lavar os pés dele, lá naquele momento que Jesus toma uma toalha, se cinge, né, se curva diante dos apóstolos e começa a lavar seus pés. Quando chega na vez de Pedro, Pedro fala: não, Senhor, ele deve ter ficado
tremendamente constrangido com Jesus ali. Eu ficaria, né? Senhor, não, por favor, né? Não faça isso, né? E Jesus falou, olha, se você não deixar, você não vai ter parte comigo. E Paulo diz, e Pedro diz o quê? Então lava tudo, já lava a cabeça, dá um banho, né? Ele falou, não, você não precisa, porque você já foi lavado pela palavra. Então o que significava lavar os pés? É o caminhar diário. É aquela, todos os dias, nós como salvos, todos os pecados foram limpos. O Senhor nos vê limpo. Mas, enquanto nós estivermos nesse mundo, nesse período chamado santificação, que é Romanos 6 e 7, nós continuamos cometendo pecados, não como fazíamos, mas tropeçamos. E imediatamente temos que confessar isso diante de Deus, nos arrepender e nos apropriar do perdão que já foi dado. Então, o lavar os pés é esse, é o caminhar diário, acertar com Deus, que em 1 João diz, se você disser que não tem pecado, você chama Deus de mentiroso. Então, é interessantíssimo, porque a palavra fala que nós já fomos lavados pela palavra. Quando o Espírito Santo toca o teu coração e nós nos convertemos, nós somos limpos. O sangue do Senhor Jesus realmente nos purifica de todo o pecado e nos leva à culpa. E a cruz removeu o velho homem. O velho homem foi colocado na cruz, Colossenses 2:11 em diante, foi colocado na cruz. E nós morremos com Cristo. Então, o velho homem, que é a fábrica de pecados, morreu com Cristo. E o Senhor Jesus ressuscita e nos dá vida. Então, o capítulo 7 de Romanos é muito legal sobre isso. Uma hora nós vamos trabalhar em cima dele. Mas nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Ou seja, em termos de posição, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme nós já estudamos em Efésios 2:6. A partir daí, nós podemos ou não andar em obediência a Deus. Nós temos livre-arbítrio. Se andamos e momento a momento fazemos o que eu chamo de respiração espiritual, pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar, pessoas que eu preciso, pecados que só eu conheço, Deus conhecendo, me esvazio do pecado, sou cheio do Espírito, o Senhor realmente assume o controle da minha vida. Aí eu posso ser submisso. Aí eu posso amar a esposa e aí a esposa pode realmente ser submissa. Se não estiver cheio do Espírito Santo, não, mesmo sendo crente, não vai conseguir cumprir o que está aqui. Comentários? A gente falou disso uma outra vez, né? Sim. Num outro podcast, que os dois, para o casamento dar certo, os dois precisam estar diante de Deus acertados, né? Uhum. Se essa questão de disputa, de querer um ter mais poder sobre o outro, mas sim, cada um tem seu papel, né? Sim, sim. E aí ele fecha algo interessantíssimo, tá? Versículo 28 diz assim: assim também, está fazendo uma analogia, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Se lembra que quando Paulo perseguia a igreja, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, Senhor, peraí. Estou perseguindo a tua igreja, não é o Senhor, né? Acontece que Jesus é o cabeça da igreja. Uhum. E Jesus deixou bem claro, quem persegue a igreja, persegue a mim. Então, quando ele fala isso, porque Jesus ama a igreja, a ponto de dar a vida, e continuar protegendo, e guardando, e, enfim. Então, ele faz essa analogia. Da mesma forma que Jesus fez isso, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Por isso que a palavra fala, deixará o homem, pai e mãe, se unirá, que é como se fosse uma cola, não dá para separar, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E se uma é rádio, é unidade composta. Então,
aqui o homem e a mulher são um. Então ele deixa bem claro, quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. E olha só o versículo 29, que infelizmente, pessoal, vocês atentam para o que eu vou falar agora. Infelizmente, alguns pressupostos humanos, através da psicologia, entrou dentro da igreja. Você já deve ter ouvido pessoas falando, psicólogos ou até um conselheiro mal avisado, dizer para você, você precisa primeiro amar a si mesmo para depois amar os outros. Queridos, isso é a coisa mais diabólica que tem. Me perdoe quem não pense assim. Nós somos tremendamente egoístas. Nós estamos em primeiro lugar em tudo. Em tudo. E quando eu falo em tudo, é em tudo mesmo. Muitas vezes, Deus está abaixo do nosso egoísmo. Nós nos amamos demais. E aí vem essa turma e diz, olha, você precisa se amar primeiro para depois amar outro, ou seja, você precisa se amar mais ainda do que você já se ama. Mas e o suicida? O suicida é alguém que se ama tanto, que não quer se sujeitar a rejeições, não quer sujeitar a uma série de coisas que vão acontecendo, para todo mundo acontece, mas aquela pessoa não suporta uma rejeição. Ela não consegue, então ela acha que, acabando com a própria vida, ela sai desse mundo e deixa de sofrer, deixa de ser rejeitado. Porque todo ser humano, a primeira coisa que ele deseja é ser amado. Você tira uma foto de um grupo. Quem é a primeira pessoa que você vê no grupo? Você. Você procura lá. Se você não está bem na fita, essa foto não está legal. Então, filhos, isso que eu vou ler agora mostra que nós não nos odiamos. Nós somos tremendamente egoístas, centrados em nós mesmos. Por isso, o mundo não foi alcançado. Porque os nossos olhos não estão voltados para fora, estão voltados para nós. Mas olha só, lê para mim o versículo 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo fez com a igreja. Porque ninguém, pessoal, até os suicidas, ninguém jamais odiou a sua própria carne, seu próprio corpo. Ninguém jamais. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, queridos, se você não está se aceitando, então você precisa ser curado. O seu mundo interior está em desordem. E você precisa realmente ser tratado, para que você possa remover essas raízes terríveis que estão dentro de você, para que você entenda que você se ama e demais, e que você tem que olhar para os de fora, olhar para as pessoas que estão à sua volta e demonstrar amor. Então, se eu estou centrado em mim mesmo, como que eu vou amar minha esposa? Como é que eu vou me dedicar? Como é que eu vou estar realmente estendendo os meus braços protetores para minha esposa, se eu estou centrado no meu próprio umbigo? Como é que eu vou olhar o mundo e perceber que as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, e que eu preciso levar a palavra? Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou centrado em mim. Quantas pessoas estão dentro das igrejas locais, crentes, e que simplesmente transformaram o cristianismo dele no ir à igreja, no fazer alguma coisa, ir ao culto, dar uma oferta,
Isso não é vida cristã. Vida cristã é o seu envolvimento no mundo, levando a pessoa de Jesus aos perdidos. Mas eu tenho uma coisa para falar, que assim, no podcast anterior, eu falei essa questão de amar a si mesmo, né? A gente está vivendo uma sociedade hoje de muita cobiça, né? Muita cobiça dinheiro, cobiça bens, cobiça mulher, cobiça... um mundo de cobiça. Uhum. E essa cobiça leva, muitas vezes, a pessoa... Essa questão, eu quero focar nessa questão do amor próprio, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa vê uma pessoa bem-sucedida e ela, com ela mesma, ela se sente, vamos dizer assim, triste, porque sabe, muitas vezes, que não vai chegar lá. Uhum. E ela meio que, vamos dizer assim, não fica satisfeita consigo mesma. Uhum. Ou seja, deixa de realmente se gostar, vamos dizer assim. O que você diz sobre isso? Nós conversamos outra vez. São pessoas que estão preocupadas em olhar a posição dos outros, se comparar e se sentir muitas vezes inferior. E esse marketing, como você mesmo trabalha com isso, esse marketing que é criado é uma mentira. Ele gera uma necessidade que não existe. Quando eu até escrevi um livro há muitos anos atrás, quem sabe um dia eu volto. Eu escrevi um livro que um avião caiu numa ilha e o pessoal desceu, muitos ficaram vivos, não é? E ele tinha de tudo, tinha médico, tinha engenheiro, tinha alpinista, tinha de tudo, não é? Nos primeiros momentos, aqueles que eram poderosos lá fora achavam que iam poder continuar a exercer essa posição, essa postura normalmente, Uhum. não é? Mas tudo que eles realmente dominavam lá fora havia sumido. Sim. E outros líderes começaram a tomar posição, pessoas que foram criadas em floresta, alpinistas, etc., começaram a exercer a liderança sobre esses que eram os grandes líderes. Uhum. Então, essas posições que nós temos hoje em sociedade é uma posição muitas vezes fictícia, mentirosa, criada. Porque quando você se despe dessas coisas, você é igual a todo mundo. E vai exercer liderança aquele que tem uma tendência maior para comandar e fazer isso e aquilo, e as coisas começam a sair naturalmente. O marketing, ele gera em você uma necessidade tal que você não tem olhos mais para os outros, você tem olho para você. Eu sou infeliz. Tem até uma sequência, né, da pessoa dizer: olha, um cara com bicicleta, ele não tem bicicleta, aquele cara deve ser muito feliz porque ele tem uma senhora bicicleta, ele anda, olha que beleza, né? E o cara da bicicleta vê um cara passar de moto, meu, que moto, olha, se eu tivesse aquela moto, eu acho que eu seria o cara, né? E aí o cara da moto passa em frente assim a um prédio, uma casa, puxa, se eu tivesse essa casa, os moradores aí devem ser muito felizes, né? E cada um deles não eram felizes. E o cara daquele lugar, daquela casa, um dia visitou uma casa que era dessas de cinema. Nossa, se eu tivesse isso, eu seria feliz. E aí você vai vendo que ninguém é feliz. Ninguém é feliz. Então, as pessoas, elas têm uma ideia falsa. Agora, o Senhor Jesus deixa bem claro que nós devemos estar fazendo o nosso melhor sem nos comparar com ninguém. Eu tenho meus irmãos. Eu tenho um irmão que é médico, não é? Eu nunca fiquei preocupado se ele ganha ou não ganha muito dinheiro, se ele faz viagem. Eu nunca fiquei preocupado com isso. Por quê? Porque Deus me deu o que eu preciso para exercer a vida que Ele quis que eu fizesse. Então Ele me deu habilidades, ok? Me deu potencial, me deu condições de
fazer o que eu deveria fazer, como chefe de família, como cabeça, e também como servo de Deus. Eu não tenho que ficar preocupado com os outros. Tem irmãos que são missionários, que são pastores, não estou falando desses picaretas, estou falando sérios, que eles têm um ministério que dá 20 mil vezes a mais do que o meu. Mas é isso que Deus deu para eles. E eles estão exercendo o ministério da forma certa e fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Eu faço, como eu brinco, eu tenho um trabalho de formiguinha. E eu vou fazendo o meu naquilo que o Senhor me deu. Então, o que eu respondendo a tua pergunta é: todas as vezes que você se compara, você esquece quem você é. Pastor, desculpa interromper. Pode falar, Caio. E uma única coisa interessante também é que você só consegue ser completo, igual você falou, ninguém é feliz, né? Todo mundo quer, quando não está na presença do Senhor, quer algo mais, né? Sim. Olhando a vida do próximo. Você só consegue ser feliz tirando disso, desse parâmetro, se você tiver com o Senhor, senão você não consegue. Sim, por isso que eu digo, isso tudo que eu estou falando são as pessoas sem Deus, sem critério, e mesmo os que têm Deus, se eles não estiverem cheios de Espírito, eles vão fazer comparações. Eles vão ficar cobiçando o ministério do outro. Ah, por que aquele fulano está cantando? Eu podia estar cantando. Ah, por que fulano está pregando lá? Só que a própria palavra em Coríntios fala que o Senhor é que distribui. É Ele que coordena o que cada parte do corpo vai fazer. Então, eu me submeto ao Senhor. Se Ele quer. Por exemplo, quando eu podia imaginar, quando eu comecei o meu ministério, que um dia eu estaria equipando pessoas na África. E tem um detalhe também, né, pastor, interessante. Por exemplo, às vezes a pessoa só busca as coisas da terra. Sim. Ficar rico, Sim, rico, sim, rico, sim. ficar rico. Tá bom, aí a pessoa pelo foco e determinação fica rico, tá? Fica rico pelo foco, pela determinação daquilo que ela buscou. Só que é aquela coisa, a moeda da terra, que é o dinheiro, é o diabo, né? E aí se você começa a entender e falar, bom, tá, eu vou buscar ficar rico ou eu vou buscar a palavra do Senhor? Agora, Jesus, Deus, ele pode te colocar numa posição, se for a vontade dele, uma posição, mas você tem que aceitar o que ele vai te dar. Então, a questão, Caio, é que Deus não fala nada contra a riqueza, contra a posse. Mas sim, se essa posse passa a ser o dono da sua vida, passa a ser o seu Deus, o seu ídolo. Então, se Deus te dá condições de você ter alguma coisa e você poder ajudar pessoas, eu conheço um médico, Dr. Renan, que eu acredito que ele nem precisa trabalhar mais. No entanto, a vida inteira dele foi de ajudar pessoas, em todos os sentidos, de atender pessoas pobres, de atender pessoas necessitadas, de contribuir em termos assim com a palavra de Deus. Ele faz aconselhamento. Irmão, a vida desse homem é uma vida que marca Jesus. A prioridade dele é o Jesus, não o dinheiro. Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu estou com 45 anos andando com o Senhor. Nunca me preocupei com uma série de coisas. Mas o Senhor foi abrindo portas. Por que eu estou aqui hoje, Caio? Por quê? Fui eu que busquei isso? Aqui? Fazendo Não, podcast? foi o Senhor que te... É o Senhor que abriu portas, através de você, inclusive. Através do Felipe, depois você. Inclusive ele vai gravar daqui a pouco. Sim. Então, isso é algo que é a minha vida, é assim. Eu estou caminhando e Deus de repente me abre alguma porta. Entende? Como é que eu comecei a trabalhar com pessoa de Moçambique? Eu faço as minhas lives e entram pessoas. E estava lá o Kingston. E eu comecei a conversar com ele. E falei, mas você mora onde aqui no Brasil? Ele falou, não, eu sou de Moçambique. Aí começamos a conversar, a fazer amizade. Um disso, ele surgiu, desculpa a minha ignorância. Moçambique é na África? na África. Na África, né? Aí, e eles falam português. Então, pastor, o senhor não gostaria de dar estudo pra gente?
E eu comecei a capacitar. Hoje a gente está capacitando 2 igrejas em Moçambique. Mas eu acho assim, uma coisa que a gente não falou é que para você, tanto para Deus quanto para a parte profissional, você tem que estar capacitado. Sim, você tem que se preparar. Entendeu? Por exemplo, você só tem um ministério porque você leu a Bíblia, você fez curso, você se preparou. Sim, sim. E Deus vai usar a sua capacidade Sim. mediante o seu esforço. Sim. Só que muitas pessoas que são convertidas talvez há mais tempo que eu, muitas vezes elas negligenciam o andar com Deus. Eu sempre falo, temos que conhecer a palavra de Deus para ter experiência com Deus da palavra. E muitas pessoas não fazem isso, se limitam a simplesmente frequentar um culto, frequentar até cursos e tal, mas isso não é vida. A vida é o impacto que você vai lá. Por exemplo, faleceu um irmão nosso, o Tadeu, que nós tivemos no sábado, né, na reunião lá, na cerimônia, e a quantidade de pessoas que estavam ali que ele serviu. E ele era um homem amoroso, misericordioso. Ele visitava as pessoas. Ele não batia o sininho. Ele não ia visitar as pessoas tocando corneta, estou aqui, né, tira foto. Tal. Não! A gente só ficava sabendo o que ele fazia pela pessoa que foi visitada por ele. Entendeu? E esse homem, você precisa ver a quantidade, o Marcos estava lá também, a quantidade de pessoas que testemunharam da vida dele, até entre os alunos dele, porque ele era professor de educação física. Então, a vida de um cristão, ou ele deixa a marca dele, ou deixa a marca de Jesus. E isso é contrário a, vamos dizer assim, amar a mais ainda, se ame mais ainda. Não, você já se ama, querido. Você tem que olhar para fora, deixar de ser egoísta, de ser soberbo, de ser vaidoso, e começar realmente a preocupar com as pessoas que estão à sua volta, porque essas pessoas precisam da palavra de Deus, precisam de um conselho de alguém que conhece a palavra. Mais alguma coisa, Marcos? Não, isso remete àquilo que a gente falou também do podcast anterior, a gente falou da questão de louvar a Deus, que significa testemunhar dele, né? Sim. E as pessoas percebem quando é a mão de Deus. Sim, é algo notório. Né? Notório. Porque quando aquilo que você está fazendo é do Senhor, começa a ter algo assim, um impacto, né? Eu sempre falo, vamos fechar com isso. Nós estamos trabalhando dentro da Unicamp. Sexta-feira passada foi a última vez que nós estivemos lá, que agora entrou férias, né? Mas normalmente a gente tem um tempo onde eu estou fazendo discipulado com o meu grupo, né? E depois a gente se divide e vamos evangelizar. E eu peguei o Pedro, dessa vez, que é um dos nossos lá, e saímos para evangelizar. Mas eu chamo encontros marcados. Que nem esse que aconteceu de eu estar aqui, foi um encontro marcado. O que acabou acontecendo? O Pedro vira e fala, eu quero tomar, como é que chama? Cappuccino. Cappuccino. Chegamos ali perto mesmo no Círculo Básico 2, tem uma máquina, e quando chegamos lá a máquina está quebrada. Deus tinha tocado o coração desse jovem para fazer isso. Uma pessoa que estava ali atrás, nós não tínhamos perguntado nada, virou e falou assim, na Biblioteca Central tem uma outra máquina. Obrigado. Fomos. Chegamos lá, a Biblioteca Central está fechada. Reforma. Tinha uma senhora, mais um rapaz. Eu fiz sinal, ele só quer comer, né? Bebê. Então, bebê, né? E aí ela sorriu e tal, abriu, entramos.
Quando nós estamos voltando, eu vi, imagina, duas fotos grandes, de tamanho natural, como se fossem duas mulheres chinesas. Tem um buraco na foto, onde a pessoa vai atrás, põe o rosto, a gente tira a foto, parece que aquela moça está vestida que nem a chinesa. E eu comecei a falar em chinês, brincando. Aí a pessoa da recepção, ué, por que você está falando em chinês? Eu falei, porque eu morei na China. E por que morou na China? Porque eu sou missionário. Puxa, eu também sou crente. Puxa, aí começamos a conversar. Imagina, fechado, ninguém. Então eu tive liberdade de conversar com ela. Aí eu virei pro rapaz e disse assim, e você, qual é o seu nome? Estevão. Poxa, você tá na Bíblia, né? Estevão. E você também é cristão? Não, minha família alguns são, mas eu não sou e tal. E eu comecei a pregar para aquele fruto maduro. E esse homem, depois que ouviu tudo, e eu perguntei o que você tem que fazer com tudo que você ouviu, ele falou, eu preciso ter um encontro com Cristo. Aí eu pedi para a moça orar por ele, aí eu levei ele a Cristo. Olha o que Deus faz. Máquina quebrada. Deu o desejo, Deus já sabia que estava quebrada aquela máquina. Deu o desejo dele ir buscar lá. Depois fomos para a biblioteca. Biblioteca fechada. Se tivesse aberta, normal, ia passar toda hora a gente ali, aquela senhora ia falar para mim, olha, não dá, né? Você ficar conversando aqui. Mas não tinha ninguém. Eu gastei mais de meia hora conversando com o rapaz, com tranquilidade, e ele se converte. Então, quando você se dispõe a olhar para o próximo, quando você se dispõe a tirar os seus olhos do umbigo e olhar para quem está precisando, o Senhor manda frutos maduros. Ele encaminha para você pessoas preparadas. Amém? Amém. Bom, eu só quero fechar com um versículo que diz, depois do 29, que fala, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Todos nós, organismo vivo, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne de novo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, da mesma forma que Cristo e a igreja é uma unidade, não é? Nós também com a esposa. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite o seu marido. Assim, nós terminamos. Espero que o conteúdo do que nós falamos hoje tenha sido relevante para você e que você aplique em sua vida. Ok? Marido, mulher. E eu gostaria de ouvir as últimas palavras aí do Marcos. O que foi para você esse retomado? Nós só repassamos, porque nós já tínhamos comentado, né? Para a gente continuar a partir do capítulo 6. Então, tudo que a gente falou hoje de se amar a si mesmo, da esposa, tudo que está dizendo aí, ele está bem ao contrário do que o mundo prega, né? Que a gente, não sei se você já ouviu falar de Red Pill, essas coisas assim. Explica. Basicamente, o mundo está falando assim, o homem, ele não tem que ser idiota da mulher, um monte de coisa que a pessoa está falando hoje. E tá vendo hoje uma disputa entre o homem e a mulher muito grande. Sim. E tem uns pensamentos, tem uns caras que estão escrevendo livros, depois você pode até dar uma olhada, mas assim, são coisas assim totalmente ao contrário do que a palavra de Deus fala, né? Isso é até importante a gente saber o que está acontecendo hoje. Para como analisar e como ajudar as pessoas. Como ajudar, porque o negócio tá feio. Até as mulheres, né, pastor? O feminismo, né? As mulheres estão assim agora, né? Porque fez isso e eu não vou ser... ver uma pessoa sofrendo, ver uma história de empoderamento feminino, pega aquela história de empoderamento feminino
traz para dentro da sua casa, da sua família, não. Você não vai mandar em mim, sendo que não tem nada a ver, o marido não está mandando na esposa, e sim, é uma coisa que ela viu de uma pessoa que não nasceu de novo, pegou aquela lição, né, e trouxe para a vida dela. Então, em vez de trazer a palavra, trouxe uma terceira pessoa, que não é Deus, para ensiná-la, para reeducá-la, uma situação que na verdade não é reeducação. É só a pessoa entender o que está em Salmo 1. Salmo 1 fala bem claro a respeito, para você não se deter na roda de escarnecedores, falsos conselheiros. Antes, o seu prazer tem que ser meditar na palavra de Deus dia e noite, né, como uma árvore plantada ali na beira do riacho, né? E no seu devido tempo vai ter fruto. Então, uma igreja verdadeira, ela ensina os membros da igreja a essa prática do homem amar a esposa, se dando a ela, e a esposa sendo submissa ao marido no Senhor. E uma casa onde está havendo uma disputa de ego, marido e mulher, quem é o mais, o importante, quem é o superior, essa casa nunca subsistirá. Sempre será uma casa que vai ser um poço de infelicidade, poço de amargura, de ciúmes, de contendas, separação, e os filhos então vão estar totalmente quebrados. Amém? Amém. Vamos encerrar, vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor nosso Deus Pai, nós louvamos teu nome, te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos apresenta. Que o Senhor possa estar visitando aqueles que vão estar assistindo esse podcast. Guarda-os no teu amor e que eles possam, Senhor, se for crentes no Senhor, estar vivendo o teu evangelho, cheio do teu Espírito. Nos livra, Senhor, dos falsos crentes, dos falsos mestres. Nos livra, Senhor, dos falsos conselheiros, dos pastores mentirosos, dos falsos profetas, daqueles que têm ensinado o mundo a ir para o abismo de forma mais rápida. Nós te agradecemos por essa porção tão preciosa e que nós possamos vivenciar isso para a honra e glória do seu nome que oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, que realmente você possa ter gostado aí do conteúdo, compartilhe se você gostou, e nós estaremos na próxima quarta-feira, e você é o nosso convidado. Deus abençoe. Abraço a todos os demais que sempre andam conosco. Fiquem na santa paz do Senhor. Amém.